É assim que é criado os nossos paradigmas, a nossa parte automática. E olha que interessante, o paradigma, ele controla todos os nossos atos habituais, nossas ações, nossas decisões, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia que é habitual, ele controla tudo isso. E agora presta atenção, quase todos os nossos atos, nossas decisões, quase todas elas são habituais. Isso significa que a média é que 5% do seu dia você realmente toma decisão. Muita gente não consegue materializar a vida que sonha através da lei da atração. Como as pessoas interpretam a lei da atração? Por que, por exemplo, talvez você já tenha pegado um vídeo de alguém e ter feito aquilo que ela fala, mas mesmo assim você não alcançou o resultado? Por que isso acontece? Cris, será que a lei da atração funciona de verdade? O que é a lei da atração? Como isso funciona? Bom, vamos lá. Gente, eu até vou pegar o meu caderninho, o meu caderno, vou pegar uma caneta e vou desenhar para você aquilo que você pode visualizar, porque eu sei que visualizando fica muito mais fácil de compreender. Mas primeiro, vamos entender o seguinte, muitas pessoas fazem os vídeos dizendo assim, a gente precisa começar a repetir aquilo que a gente quer. Primeiro, que repetir por repetir não funciona na lei da atração. É importante repetir? Sim, mas tem um jeito certo de fazer isso. É que nem aquela carta, sabe a carta dos sonhos? A carta que a gente faz escrevendo tudo que a gente quer, a carta que a gente coloca o nosso objetivo. Essa carta ela tem um propósito, mas tem jeito certo para fazer. E na verdade essa carta ela é uma ferramenta, tá? Então a gente precisa começar a entender e a juntar o quebra-cabeça, tá? A gente precisa começar a realmente se dedicar a entender o porquê das coisas e juntar esse quebra-cabeça, porque se eu ficar com uma peça aqui, uma peça lá, tu não sabe que desenho vai formar. Por isso que a tua vida ainda não está se alinhando, é por isso que as coisas não estão vindo para você. Então, para entender um pouquinho mais sobre a lei da atração e como realmente isso funciona, uma das coisas que a gente precisa entender e visualizando ficar melhor é a nossa mente. Como funciona a nossa mente? Sabe o que falam no livro O Segredo, no filme O Segredo? Tudo aquilo que a sua mente pode conceder, ela pode realizar no mundo real. Isso é uma verdade, tá? O problema é que no filme O Segredo é passado por cima, não é uma coisa que tu consegue entender de onde vem, o porquê de cada coisa, por que isso funciona. O que acontece? Aquilo ali é para te despertar, mas é tu que tem que ir em busca das respostas. Até porque uma pessoa que não se conhece, fica difícil ela mudar de vida, fica difícil ela ter resultados positivos, os resultados que ela quer. Então, uma das coisas que é necessária é tu começar a se conhecer. Vamos lá, nossa mente consciente, nossa mente subconsciente, como que isso funciona? Vou botar aqui o desenho na tela pra gente entender melhor. Eu quero que você visualize aqui a sua mente, tá? É só para você entender como que funciona a sua mente. Então, eu vou desenhar aqui e um círculo e vou dividir aqui no meio, tá? Esse desenho, em cima aqui eu tô escrevendo consciente, é a sua mente consciente, e embaixo é a sua mente subconsciente. Esse desenho foi desenvolvido pelo Dr. Flit, tá? Para poder a gente conseguir saber como seria a mente, tá? Para ter uma ideia. Aqui é o teu corpo, e o teu corpo é o que produz os teus resultados, tá? Então tu pensa assim, ó, que o efeito, tá? É o teu corpo, né? O efeito é o mundo físico, teus resultados, tá? Então, em cima nós temos o consciente, o subconsciente e o corpo, que são os resultados físicos, o efeito, né? O que acontece. A causa do que acontece, ela tá no subconsciente da gente, tá? O nosso subconsciente, entenda uma coisa, ele não escolhe, ele não pode escolher, ele não tem essa capacidade de escolha. E o que ele faz, então? Ele executa, tá? Então, tudo aquilo que vai sendo programado, ele executa, ele faz o automático da gente acontecer. O nosso consciente, ele tem a capacidade de pensar, ele tem a capacidade de analisar, e ele pode escolher,
tá? Então, o nosso consciente, sim, tem a capacidade de escolher. Quando entra uma informação, isso serve para mim ou não serve para mim? Essa capacidade nós temos. E como é que as coisas vão entrando, né, no nosso consciente? Nós temos os nossos sentidos, né, nosso corpo, audição, visão, o nosso paladar, nós temos o tato, o olfato, né? Nós temos então os nossos 5 sentidos, tá? E através deles, através desses 5 sentidos, tudo aquilo a gente vai experienciando, a gente consegue ter experiências, né? Eu sinto, eu pego, as coisas ficam real para mim, o que eu ouço tá entrando no meu consciente, o que eu visualizo, o que eu vejo, por isso o ambiente é tão importante, gente. Tudo aquilo que você vê repetidas vezes se torna normal. Esses são os 5 sentidos. E eles são ferramentas que a gente tem, que fazem parte também do nosso, ali, das informações que entram para o nosso consciente. Mas, como eu disse, o nosso consciente ele teria a capacidade de escolher o que entra e o que sai, tá? E as nossas experiências, elas vêm dos nossos sentidos, ok? Então, assim é a sua mente. A sua mente é desse jeito, ela funciona desse jeito. É muito importante que você entenda que você não nasceu assim, tá? Ou a pequena vida, o pequeno bebê, como você nasceu. Agora eu vou te mostrar como foi, tá? Nós tínhamos, todos nós, quando nascemos, o nosso subconsciente a gente diz que é aberto. Por quê? Porque essa parte de cima, o nosso consciente, ele ainda não tinha formado o nosso senso crítico. Então, a gente não tinha essa capacidade de analítica, né? De poder decidir as coisas. Então, era aberto, vamos dizer assim. Tudo aquilo que entrava era considerado verdade, era um fato. Até porque nossos pais eram autoridades, nossos professores eram autoridades, tudo aquilo que falavam para nós era verdade, a gente não tinha a capacidade de analisar e saber se aquilo era ou não era. Então tudo aquilo que foi entrando, tudo que a gente assistiu, viu, ouviu, visualizou, sentiu, tudo isso era verdade pra gente, tá? Então tudo você cresce acreditando que sim, é real. Tudo isso que está entrando. Quando a gente é criança, a gente não tem a capacidade de absorver ou não. Tudo entra direto, sem filtro nenhum. Tudo é real, tá? Então, entendendo isso acontece até ali pelos seus 4, 7 anos, a criança tem esse subconsciente aberto, praticamente, tá? Mais ou menos até os 4 ou 7 anos. Aí, a partir dos 7 anos, a gente fala que começa a criar esse senso crítico, né? A criança começa a desenvolver o senso crítico, tem o subconsciente ali. Então, é assim que a nossa mente, a sua mente funciona, tá? Isso aqui é importante você saber, entender e ter uma visualização de como é, para poder entender a lei da atração realmente. Então, você entendendo isso, o que acontece? Tudo aquilo que foi entrando na sua mente desde quando você nasceu, na verdade até antes disso, né? Existe o fator biológico, existe os nossos genes, né? Toda aquela carga de energia, toda aquela carga de informação que vem dos nossos pais, dos nossos avós, isso também conta, mas a parte do ambiente é muito forte, então é mais forte do que a carga biológica, tá? Então entenda assim, ó, se tudo isso programou, né? Tudo isso se juntou e formou um programa que a gente chama que é o programa de proteção, ou seja, o que o teu cérebro quer, o que esse paradigma quer? Ele quer te manter vivo e seguro. Tudo aquilo que é diferente disso que tá aqui, que tá no teu subconsciente, tá? Então vamos fazer aqui, ó, consciente e subconsciente. Tudo aquilo que tá no teu subconsciente é o que tu acredita ser verdade. Agora, toda vez que entra uma ideia nova para você, toda vez que tu quer mudar alguma coisa, quando tu realmente decide mudar, o teu subconsciente ele vai dar um jeito de fazer você voltar para aquele padrão. Por quê? Porque é seguro. Então, ele não quer que tu corra riscos, entende? Então, ele não foi programado,
O teu subconsciente ele não serve para te levar para o sucesso. Por exemplo, tu quer ver uma coisa, ó? Ele prefere que você viva na miséria e na pobreza do que você mude para uma vida melhor, porque o que ele precisa é que tu esteja seguro. Então tudo aquilo que é diferente do que está programado ali, do que tu acredita realmente, tudo o que é diferente ele quer afastar de todas as formas possíveis. Como é que tu faz então para que o que tu quer seja o novo normal, seja o novo padrão? Porque é assim que a gente troca, é assim que a gente troca a mentalidade, é assim que a gente substitui os paradigmas, tá? Como que a gente substitui os paradigmas? Bob Proctor fala de uma palavra praxis. Se você não sabe o que é a questão de tu ter os pensamentos alinhados com as tuas ações. A teoria e a prática, elas têm que caminhar juntas. Esse é o meio pelo qual você consegue substituir um paradigma antigo, obsoleto, que não está te ajudando, que está te empurrando para baixo, por um paradigma que vai te ajudar, que vai fazer você crescer. Praxis, tá? Ou seja, a teoria e a ação têm que andar juntas. O que isso significa? Não adianta você ficar repetindo frases. Olha só. Eu sou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim em quantidade crescente através de múltiplas fontes de renda de forma contínua e constante. Gente, eu fiquei repetindo isso durante muitos anos e nada mudava. Mas por que nada mudava? Se essa frase é uma frase que vem do Bob Proctor, é uma frase para a gente repetir para que funcione as coisas na nossa vida. Porque tem um jeito certo, tu tem que interiorizar, tá? Então tudo aquilo que tu for repetir, tu tem que emocionalizar, tu tem que sentir, tu tem que se sentir realmente naquele estado, tu tem que ter a ação congruente com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos, né, vão gerar, ó, não adianta eu falar, por exemplo, eu tô falando aqui, ó, eu sou tão feliz e grata que o dinheiro vem para mim em quantidade crescente através de múltiplas fontes de renda de forma contínua e crescente, e daqui meia hora chegou uma conta de luz e verdade, mas não tem dinheiro para pagar essa conta de luz. Não está congruente, não condiz. O meu pensamento e a minha ação, elas estão totalmente opostas. O que vai ganhar? O meu subconsciente, aquilo que eu vivo todo dia, aquilo que para mim já é verdade. Eu realmente atraso todos os meses a conta de luz? Verdade, vamos atrasar a conta de luz. Não adianta. Então, esse emocionalizar, internalizar, como que tu faz isso? Primeiro, tu tem que realmente sentir que é verdade. Mas isso não basta. Então, eu vou repetir, eu sou tão feliz e grata agora, e eu vou me colocar nesse lugar aonde que eu realmente ganho dinheiro de várias fontes de renda. Então, eu imagino o dinheiro vindo de um lugar, vindo do outro. Eu imagino que quando eu tô dormindo tá chegando dinheiro. Eu realmente internalizo, emocionalizo isso. Ou seja, eu sinto como seria. Por exemplo, então, olha só, a minha vida ela é tranquila, eu não me preocupo com dinheiro, as contas estão sempre pagas, eu estou numa vibe de prosperidade, tá? Mas, e daí tu vai repetindo e vai internalizando. Mas, daqui meia hora, se tu tiver qualquer ação, como é que isso começa? Tu vai começar a se dar conta, tá? Então, vamos supor que tu olhou o saldo do teu banco e sentiu qualquer coisinha, tá? Qualquer coisinha parecida com o que tu sentia há um tempo atrás, para na hora e cancela. Tu tem que cancelar e tu tem que achar a nova ação. Por exemplo, tá? Vou dar exemplo porque exemplo é o que faz as pessoas realmente entenderem. E daí passou meia hora e eu fui lá olhar o meu saldo e eu vi que não tem dinheiro. E daí, o que eu faço? Bom, uma coisa que eu posso fazer, ainda bem que esse saldo aqui já não condiz com a minha realidade. Isso aqui não define o meu futuro, isso aqui é o reflexo do meu passado. Então tá tudo bem, não importa se não tem dinheiro aqui agora, eu sei que hoje eu tô criando muitas fontes de renda, eu sei que hoje eu tô fazendo as coisas de um jeito que aconteça. E tem mais uma coisa, lembra das ações também? Então, tu tem que fazer com que se alinhe, né?
os teus pensamentos, teus sentimentos, com as tuas ações, teu espiritual, o teu físico, o teu emocional, tudo isso tem que estar alinhado nessa mesma vibração de prosperidade, de quem consegue, de quem tem essa vida que você sonha. E é por isso que as pessoas, elas, como eu disse, no YouTube tu vê um quebra-cabeça todo desmontado e tu tem que juntar essas peças. Por quê? Tu quer ver uma coisa, o que a repetição faz? Deixa eu te explicar. Nós temos o nosso cérebro, que é uma máquina poderosíssima. O nosso cérebro, ele é uma estação de comutação eletrônica. E, gente, nós somos seres eletromagnéticos. Tudo isso aqui, esse corpo aqui, ele não é físico. Se tu olhar com o microscópio, ele tá em movimento e tem vários espaços vazios. A parede é igualzinho ao meu corpo, o celular é igualzinho ao meu corpo, tá? Então tudo, energia. Então para de se enxergar como esse corpo que você tá vendo, para de se enxergar como esse corpo. A gente é pura luz, a gente é pura energia, a gente tem um potencial muito incrível, né? E nós temos o dom da criação. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, ou seja, a gente é criador, tá? Então tu pode sim criar tua própria vida. E quando a gente entende que o nosso cérebro é uma máquina muito poderosa, e o que ele faz? Ele tenta nos proteger. Mas aí como é que é criado? Como é que é criado o paradigma? Desde a nossa infância. Por que a repetição é a chave? A repetição é a chave, tá? Mas lembra, eu disse, tem que ter congruência com as coisas, porque não apenas repetir vai resolver a tua vida. É isso que as pessoas não estão entendendo, tá? A lei da atração, ela foi muito mal interpretada durante muitos anos. Eu fiquei praticamente 2 décadas estudando a lei da atração e eu simplesmente não entendia. E faz muito pouco tempo que eu consegui juntar todas essas peças do quebra-cabeça e que fez eu realmente acordar e daí sim ter a transformação que eu precisava. Mas isso acontece quando tu junta as peças, quando tu junta as peças, vai vir o clique, tá? Ó, o nosso cérebro, toda vez que eu repito uma coisa, ele cria um caminho neural. Então tu imagina, né, eu gosto de visualizar. Uma floresta, um mato, tá? Muito alto. Um mato muito alto que tu tem que atravessar lá pro outro lado. Primeira vez que tu passar lá, primeira vez que tu for passar nesse lado, nesse mato para chegar do outro lado, tu precisa inevitavelmente começar a abrir um caminho. Porque como é que tu vai passar se o mato tá alto? Tu vai ter que ir pisando ou pegar um facão e ir abrindo, tu vai ter que abrir esse caminho. A primeira vez que tu passa, vai ficar tudo mais ou menos, né? Vai ficar aquele negócio assim que dá pra ver que alguém passou ali. Dá pra ver que alguém passou ali, mas não tem um caminho ainda. Então, no outro dia tu vai passar de novo, e tu vai passar de novo, e tu vai passar de novo. Aí sim, de tanto tu pisar nessa terra, nessa grama, né, nesse mato, vai se formando aquele caminho e esse caminho com o tempo ele vai ficar perfeito. O nosso cérebro, ele tem conexões neuronais ou neurais, como você preferir. E essas conexões, elas são feitas, por exemplo, quando você começou a escovar os dentes, quando você escovou os dentes pela primeira vez, que tu era bem pequenininho, é que nem tu escovar com a mão esquerda hoje. Tu faz isso hoje. Pega a tua escova de dente e se escova com a mão esquerda. Tu vai ver que tu não tem coordenação motora. Então é a mesma coisa, a primeira vez que uma criança escova os dentes, ela machuca tudo a boca, porque ela não tem coordenação, ela não criou esse caminho neural ainda. Na segunda vez, ela vai reforçar, então vai ser um pouquinho menos difícil. Na terceira, na quarta, na quinta, vai começar a criar esse caminho. Então esse caminho neuronal, ele vai se fixando aos poucos. Quanto mais tu repete, mais forte e mais verdadeiro, né, mais forte, dependendo do que é que tu tá criando aqui, se é um ato, né, se é escovar os dentes, mais forte ele vai ficar. Cada vez que tu for escovar os dentes vai ser mais automático. Lá pela, sei lá, 30ª vez que tu for escovar os dentes, tu já nem pensa mais, tu vai lá e se escova, quando tu vê, tu já se escovou, porque é automático. É assim que é criado os nossos paradigmas, a nossa parte automática, o como a gente age na maior parte do tempo. E olha que interessante, o paradigma, ele controla todos os nossos atos habituais, todos os nossos atos, as nossas ações, as nossas decisões, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, que é habitual, ele controla tudo isso. E agora presta atenção, quase todos
os nossos atos, quase todas as nossas ações, as nossas decisões, quase todas elas são habituais. Isso significa que provavelmente, na verdade provavelmente não, isso já foi comprovado, né? A média é que 5% do seu dia você realmente toma decisão, você realmente está consciente. Os 95% do seu dia, eles estão no automático, tá? Então isso diz muito. Quando eu descobri isso, quando eu vi que isso era realmente verdade, porque eu assistia e eu via isso, eu ouvia falarem isso, mas aquilo não me afetava tanto. Por quê? Porque eu não via em mim aquilo. O que aconteceu? Eu peguei e fiz um exercício muito simples que você também pode fazer. Pega um caderno e escreve exatamente o que você fez a semana passada quando você acordou até a hora que você foi dormir. Aí, ontem, o que você fez quando você acordou até a hora que você foi dormir. E pega e escreve o que você pensa em fazer hoje, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A gente realmente está deixando a vida passar totalmente. A nossa vida está passando. A gente não está aproveitando nada da vida. A gente não tem os resultados que a gente quer porque a gente não está consciente tempo suficiente para decidir realmente o que a gente quer. E a maioria das pessoas, pasmem, elas não sabem exatamente o que elas querem. E aí diz muito dos resultados dela, porque quem não sabe o que quer, não importa, não vai ter nada além. Você sabe o que você quer, você sabe exatamente o que você quer e o que você está fazendo todo santo dia conscientemente para chegar onde você quer. Então, a lei da atração, ela não é uma coisa isolada, ela é um conjunto de fatores, né? E existe a explicação da neurociência que comprova, e existe as leis universais que também comprovam. Então quando tu começa a juntar os esse quebra-cabeça, tudo vai ficando muito claro e finalmente as coisas começam a andar na sua vida. Por quê? Porque são leis universais. Tudo que é uma lei, ela é obrigado a acontecer, tá? Então, seja pro bem ou seja pro mal, se você ficar pensando e alimentando coisas como, por exemplo, eu não consigo, eu não sou capaz, é isso que você vai ter na tua vida. E se você ficar alimentando coisas que vão te fazer crescer, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou evoluída, e tiver congruência, o teu estado emocional, a tua vibração, o teu pensamento, as tuas ações tiverem congruência, é só assim que vai começar a andar, é só assim que vai começar a mudar, a transformar a tua vida. É desse jeito que as coisas acontecem. Então, para de ficar assistindo o vídeo e começa a botar em prática na sua vida, começa a se conhecer melhor. E quando eu descobri que realmente aquilo era comigo, sabe? Quando eu me coloquei ali, naquela situação, cara, a vida tá passou 10 anos, a gente tá estagnado no mesmo lugar. Se eu não fizer nada, daqui 10, 20 anos eu vou estar no mesmo lugar. E o meu sítio, e o meu sonho, ele simplesmente não vai chegar. Por quê? Porque eu não tô caminhando para lá. O meu sítio tá lá e eu não tô fazendo nada para alcançar ele. Nada. Então coloca a mão na tua consciência e responde com sinceridade para você mesmo. Você tá fazendo alguma coisa todos os dias. Por que todos os dias? Para criar esse caminho neuronal. Para criar esse paradigma do bem. Porque, lembra que eu falei, 95% do nosso dia é no automático, e se o nosso automático ele nos puxa para baixo, ele não deixa a gente sair do lugar, então a gente não sai do lugar. Mas no momento em que tu começa a transformar os teus paradigmas, e esses teus paradigmas, eles vão te ajudar, eles vão te colocar onde tu quer, então a partir daí você não terá mais esforço para subir, para crescer exponencialmente, para alcançar o que tu quiser. Por quê? Porque todos esses 95% no automático, eles estão te ajudando todo dia. Essa é a diferença, tá? Então é isso que tu tem que entender. É mudar os paradigmas para que o próprio paradigma, para que o teu automático seja uma coisa evolutiva e não uma coisa degradante. Então é muito simples assim, ó, nós somos todos energia. Todos nós somos conectados nesse mundo. E também existem muitas leis que é bom que você comece a estudar, porque você vai começar a encaixar isso tudo. E daí tu vai entender o porquê que tu não tá conseguindo alcançar
um resultado melhor, porque tu tem um teto, esse teto é o teu paradigma que dita, porque o teu paradigma, ele dita quanto tu ganha, ele literalmente, ele dita a tua vida financeira, a tua vida profissional, a tua vida amorosa, a tua saúde, o teu estado, todo santo dia. Como é que tu se sente na maior parte do dia? É por causa do teu paradigma. Se tu tá sempre cansado, é por causa do teu paradigma. Tu não tem culpa disso, mas tu, agora que tu tem consciência, tu pode mudar e transformar isso deliberadamente. E é isso o que a lei da atração é. Ela funciona, tu querendo ou não, tu conhecendo ou não, tu sabendo dela ou não. A questão é, quando a gente não sabe, a gente não tem o que fazer. A gente não tem como chegar aonde a gente quer, porque a gente não sabe como funciona. No momento que tu enxerga e tu conhece, tu sabe como funciona, a responsabilidade é tua. Se tu vai continuar deixando a tua mente a Deus dará, e saiba, daqui 10 anos, daqui 10, 20 anos, tu vai estar do mesmo jeito, porque não existe possibilidade de mudança. Por quê? Porque todo dia tu pensa igual, todo dia tu sente igual, todo dia tu age igual e todo dia tu vai ter os mesmos resultados. Não tem outra forma. O único jeito, o único modo de tu mudar a tua vida, de tu sair do ponto A e ir pro ponto B, é tu saber o que tu quer, tu ter claro na tua mente o que tu quer e tu caminhar em direção a isso. De outra forma não vai funcionar. E para te fazer isso, o único jeito é mudar o teu paradigma. Não tem como. Não tem outra explicação. Por quê? É a mesma coisa que tu pensa assim, ó, uma pessoa que precisa fazer dieta por causa da saúde. Ela começa a dieta, mas ela vai fazer 2, 3 dias, uma semana talvez, e ela vai voltar para o mesmo padrão do antigamente, porque ela está lutando contra uma coisa externa, contra aquele paradigma. Aquele paradigma, ele tá lá fixado, ele que move a tua vida, é ele que decide a tua vida. Enquanto tu não mudar esse paradigma, tu pode tentar de forma externa, por exemplo, assim, eu vou comer desse jeito. Tu não vai aguentar muito tempo, porque isso vai contra o teu paradigma. O teu paradigma quer segurança, ele quer previsibilidade, e desse jeito, tu mudando, não tem como. Então, para te mudar do lado de fora, para te mudar, por exemplo, um hábito, para te mudar, por exemplo, a tua vida, para te alcançar um resultado, qualquer coisa que seja diferente do que tu vive hoje, para te emagrecer, para te ganhar mais dinheiro, qualquer coisa, a primeira coisa que tu tem que fazer é mudar o teu paradigma. Sem isso, tu não sustenta, a tua vida não sustenta os resultados. Não existe possibilidade. E quando eu entendi isso, tudo ficou claro e foi aí que começou a mudança. E foi nesse ponto que nós transformamos a nossa vida. E graças a Deus, eu tive sorte de quando eu consegui compreender, o meu marido estava caminhando junto comigo. Uma das coisas importantes que aconteceu para mim é que eu e o meu marido, estávamos realmente dedicados nesse processo e a gente começou a compreender junto, porque eu entendi uma coisa e explicava para ele entendia outra coisa e explicava para mim, e a gente junto, a gente tá transformando. Eu fico pensando que se na época eu tivesse entendido, mas não tivesse o apoio do meu marido, 2 coisas poderiam acontecer. Ou a gente tinha se separado e eu tinha continuado, né, a minha perspectiva, do meu jeito, do meu modo, ou a gente estaria junto e eu estaria lá atrás, do mesmo jeito, na mesma casa, do mesmo jeito, ganhando a mesma coisa. Então, é importante que tu tenha também um apoio. Se tu não tem apoio em casa, presta atenção, se tu não tem apoio em casa, procura nos vídeos, procura no conteúdo, procura em livros, procura estar sempre imersa nesse tipo de conteúdo. Por quê? É assim que tu alimenta a tua mente. E para de uma vez por todas, para com isso de ficar assistindo e rolando videozinho que não te traz nada. Para, pelo amor de Deus, de ficar assistindo noticiário, novela. Novela tem traição, novela. E daí tu acha assim, mas é só para me distrair. Não, tudo o que entra, lembra, o teu consciente tá permitindo. Por quê? Porque o teu subconsciente, para ele já é comum aquilo. Então tu tá reforçando aquele caminho neural que desde quando tu era criança, tu aceitou. Por quê? Tu assistia novela junto com a tua mãe, tu assistia filme de explosão, de bomba, de ação, de coisa arada. Tudo isso se tornou normal pra ti. Entende?
Então para com isso, para. Tudo aquilo que é ambiente, tá? O teu ambiente onde tu vive, as pessoas que tu convive. É por isso que dizem, tu é a média das pessoas que tu convive. E não tem, isso aí é verdade, é mais pura verdade. Por quê? Porque é aquilo que tá ambientalmente, tudo aquilo que é normal pra ti é a tua verdade. E tu não pode ter resultado diferente da tua verdade, não existe, não sustenta. Entende? Teu paradigma, ele dita como tu vai viver. E o que cria o teu paradigma é a repetição. E o que tu tá repetindo? A novela, o noticiário, a briga do vizinho, cervejarada, sabe? Então, cuida isso. Se tu quer, cara, se tu não quer, só pega e continua a tua vida. Porque daqui 20 anos tu vai estar do mesmo jeito. Barrigudo, sentado no sofá, assistindo série da Netflix. Não tem outro jeito. Gente, eu tive que abrir mão de muita coisa, mas eu tô achando espetacular. Isso é maravilhoso, é transformador. Sabe aquele peso que eu tinha nos ombros durante mais de 20 anos? Eu não carrego mais, porque hoje eu sei que eu posso criar minha realidade. E sim, eu sou tão feliz e grata hoje que o dinheiro vem para mim em quantidade crescente através de múltiplas fontes de renda de forma contínua e constante. Eu não me preocupo mais com isso. E a primeira coisa que muda é o seu estado, tá? Porque o estado que você permanece a maior parte do dia vai ditar o teu resultado da manhã. E isso é uma lei, tá? Então, presta atenção no que tu tá colocando para dentro, presta atenção no que tu tá alimentando a tua mente, porque o homem se torna aquilo que pensa. O homem se torna aquilo que pensa. O problema maior é que 99% das pessoas simplesmente não pensam. Isso quer dizer, é aquilo que eu falei, 95% do seu dia está no automático. Então, não vem dizer para mim que você pensa. Eu demorei, custei a entender essa frase, mas é a mais pura verdade. 95% do teu dia está no automático. Simplesmente não pensa, tu só reage. Qual é a interpretação que tu tem do mundo hoje? Né? Que a vida é difícil, que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, que, cara, mal é mal dá para pagar as contas. Essa é a tua verdade. Tá na hora de mudar. Mas não tem como eu fazer para ti, não tem como ninguém fazer para ti. A única pessoa que pode mudar a tua vida é você. Então cuida daquilo que tu coloca para dentro. Literalmente, tá? E os nossos 5 sentidos, eles ditam muito também, tá? Porque tudo aquilo que a gente sente, a gente sente, quando a gente sente o nosso sentimento, e se não tiver é aquele negócio da congruência, que nem Greg Braden fala. O nosso cérebro tem que estar em conexão, em congruência com o nosso coração. O nosso cérebro, ele é elétrico, o nosso coração, ele é magnético, nós somos seres eletromagnéticos. E tudo é energia. Agora tu pensa comigo, por que se chama a lei da atração? Porque tudo aquilo que tu tá vibrando, entende? Tudo que tu tá vibrando, tu vai atrair do mundo, do resto do campo. O campo, ele vai te mandar tudo aquilo que tu tá sentindo, que tu já sente, que tu já é. Por quê? Porque tu tá vibrando aquilo. Então, se o teu sítio, sei lá, o teu sonho, ele tá aqui, e tu tá vibrando outra frequência, tu tá repelindo, não tem como tu chegar. Eu quero fazer um vídeo 1 hora sobre o nosso filtro, que é o nosso sistema de ativação reticular. O nosso cérebro, ele literalmente só te mostra aquilo que o teu paradigma conhece como verdade. E é por isso que é tão importante mudar o paradigma, porque tu só vai começar a ver possibilidades diferentes, tu vai começar a ver a vida de um outro jeito quando tu mudar esse teu filtro, tá? Mas eu vou fazer um vídeo 1 hora. Mas começa a juntar as peças. Tu vai ver o quão louco e o quão transformador é quando tu começa a entender como funciona tudo. É isso que muda tudo, tá? Beijo, até o próximo vídeo.